De volta com o Jogo do Poder, hoje recebendo o secretário estadual de Turismo, Ronald Ázaro, e contando com a participação do jornalista Paulo Roberto Araújo, do Jornal Globo. Paulo, queria complementar a pergunta. Paulo, por favor. Secretário, esses investimentos do Prodetur, eles basicamente são voltados para a infraestrutura. Sim. Eu gostaria de saber do senhor se já é o momento de se buscar o Prodetur 2 ou se existe algum planejamento para se complementar essas obras de infraestrutura que serão feitas com o Prodetur 1. Paulo, você fala num momento fabuloso, porque o Prodetur é o primeiro programa de desenvolvimento do turismo aprovado para a região sudeste. Até então nunca teve um programa dessa dimensão e que é um programa já muito conhecido lá do Ceará, principalmente da região do Nordeste. O que a gente já estava fazendo enquanto... É curioso que a capital de entrada do país, que é o Rio de Janeiro, não tenha tido ainda a prática desse programa. Quanto de malefício trouxe essas arestas políticas, né, entre os entes federativos e entes governamentais. Mas hoje a gente já trabalha com o Prodetur 2, para complementar esse Prodetur 1, que a gente já viu que ele não é o suficiente, embora seja uma soma realmente relevante, não é o suficiente para todas as demandas que a gente tem. E esse do Prodetur 1, ele é voltado principalmente para a infraestrutura mesmo, tá? Mas parte dele, a gente coloca aí pelo menos 30 milhões de dólares, são voltados para parte de qualificação pessoal, de fortalecimento, de obra, capacitação, fortalecimento institucional, reciclagem, ou seja, o próprio serviço público se qualificar para melhor atender essas demandas que tem. Planejamento do turismo. Então, hoje, para você ter dados, tá, de quantos turistas entraram, onde eles ficaram, tá, como eles se movimentam, você tem muitas fontes de dados. É o Ministério, é o IBGE, são dados da Polícia Federal. Então, você não tem um observatório. Então, você tem agora... É um projeto nosso fortalecer e criar o Observatório do Turismo do Estado do Rio de Janeiro. Ronald, quer dizer, afora as questões de planejamento, que são importantes para a gestão da pasta, quer dizer, para o telespectador, obviamente que o interesse maior são em questões de ponta, enfim, as questões que vão ser realizadas, por exemplo, em Búzios, em Cabo Frio, em Mauá, enfim, quais são os projetos para os quais vocês pretendem canalizar esse expressivo montante? Falou aqui alguns deles, na estrada de Mauá, Capelinha Mauá, falou na estrada, qual é a estrada? Cachoeira de Macatu, é a primeira estrada do Rio que é utilizado o asfalto borracha. Asfalto borracha, que é uma novidade. Que é uma novidade e foi bem trazida pelo governo do Estado. Agora, o que mais pode se esperar? Porque essa quantia, esse valor, obviamente que ele não serão aplicados apenas nesses dois projetos. É verdade. Existirão muitos outros projetos. Exato. A gente tem, eu acho que o grande ícone desse projeto vai ser o Museu de Imagem do Som, lá em Copacabana, na Avenida Atlética, na Avenida Atlântica, que com o Salão Estadual de Turismo vai estar lá um stand mostrando como vai ser, como é a construção, quer dizer, de última linha, equipamento de de alta tecnologia, né, para aguardar e mostrar às pessoas que vão visitá-las, um projeto de vanguarda, tá, que você tem ali que combina com todo o cenário de Copacabana, e numa área que estava desvalorizada, até era onde funcionava a Help, aquela boate Help. Então, quer dizer, hoje ela volta a viver e volta a ter esses grandes momentos. A estrela maior desse Prodetur vai ser a construção do Museu da Imagem do Som em Copacabana, um projeto realmente fantástico. O Centro de Convenções de Cabo Frio e a urbanização da Ilha Grande também são outros Ilha Grande, tem ali, complementando o caminho Niemeyer, vai ter a Torre de Observação em Niterói, que é um projeto lindíssimo, projeto do Niemeyer também, tá, que fica um ponto de observação fabuloso que você vai ter ali na Baía de Guanabara a mostrar. Tem outros decks, portos, em Mangaratiba vai ter um porto ali para ligar mais rápido a Ilha Grande. Algum projeto para Búzios, para aquela região? O Prodetur vai atingir 23 municípios, né? Centros de convenções, quer dizer, vai ter um centro de convenção lá em Búzios, centro de convenção lá em Cabo Frio, pórticos. Tá? São obras que realmente vão aparecer, vão dar uma demonstração, recuperação da estação de Valença, estação de trem de Valença. O trem da Mata Atlântica, né? Trem da Mata Atlântica. Então, é um investimento
como o turismo do Rio não tinha visto ainda, de grande visibilidade, mas não só para visibilidade, de infraestrutura também, de preparação de serviços, de preparação de mão de obras. Ronald, hoje é o último dia do Rock in Rio, um evento internacional importante que reuniu milhares de pessoas na Barra da Tijuca. Eu mesmo tive a oportunidade de assistir o show do Stevie Wonder, belíssimo, espetáculo lindíssimo, histórico. É verdade. Mas houve, na primeira fase do Rock in Rio, na primeira semana, algumas situações desagradáveis, dificuldades em transporte, dificuldades de locomoção, limpeza, enfim, pouco falha na informação, na hora de sair, não se sabia onde as pessoas deveriam se dirigir para pegar o táxi, enfim, houve alguma desorganização nos primeiros 3 dias. Eu não notei isso na quinta-feira passada, quando fui, achei já muito mais organizado, houve também algumas críticas em relação à segurança. Agora, de maneira geral, que tipo de aprendizado o Rock in Rio já nos trouxe, nos preparando para os próximos eventos? Carlos, olha só, isso é muito importante que a gente fale nesse assunto e sem aquele patriotismo juvenil, de que tudo aqui acontece bem e não vai ter problemas. Foram identificados problemas, mas é um evento de grande monte. Né? São mais de 100 mil pessoas que foram dadas, que estão sendo colocadas ali por noite, tá, com atendimento de primeira linha. Claro que foram identificados esses problemas e é bom que esteja anotado, porque esse evento vai permanecer nos próximos, pelo menos do Rio de Janeiro, de 2 em 2 anos. Né? E um grande aprendizado, que serviu também para os eventos que virão. Tá? Se a gente colocar um saldo do que foi o evento do Rock in Rio no Rio de Janeiro, eu digo que é um saldo muito positivo. Tá? Eu acredito ali que é de orgulhar fazer um evento desse tamanho para um número de pessoas com a qualidade do show que foi colocado e com a qualidade da recepção. Claro que foram identificadas algumas pontas de transporte, de transfer, o próprio aeroporto, e não era o show, era ali na Barra, mas a gente identificou o problema lá na ponta, problema de que estava chegando. Então, é importante que a gente comece, né, a identificar esses problemas, porque a gente está tendo agora eventos internacionais, que vão se permanecer no Rio de Janeiro, e eu digo que esse é um legado também para nós, o aprendizado dos nossos erros, para que não fique só nessa década. Eu posso dizer, pelo menos até dia 2016, grandes eventos que vão ter aqui no Rio de Janeiro. E a gente quer que fique uma inércia dessas pessoas que venham, que possam falar com seus amigos, que possam falar no seu município, que possam falar no seu país, que o Rio de Janeiro está recebendo de braços abertos e recebendo bem essas pessoas, para que voltem e só cresça o turismo do Rio de Janeiro, o turismo do nosso país. Paulo Roberto. Secretário, no mês de janeiro, a nossa região serrana foi castigada por uma tragédia que foi notícia no mundo todo. Isso naturalmente provocou uma debandada de turistas, houve uma queda acentuada e isso prejudicou muito a economia da nossa região serrana. O que a Secretaria, o que o Governo do Estado está planejando para tentar reverter esse quadro? Verdade, Paulo. Foi realmente e não foi só uma tragédia natural, né? A gente não esperava, porque a quantidade de chuva, ela é uma recorrência de 450 anos, você não teria uma previsão daquela quantidade de chuva. Mas a gente teve também problemas de ordens políticas sérias, de ordem que atrapalharam na própria gestão e continuidade de alguns municípios. Né? Um município teve um prefeito que foi cassado, o vice assumiu, veio a falecer e está assumindo agora, não se sabe se provisoriamente ou permanentemente, o presidente da Câmara. Então, todos esses ingredientes deram uma conotação de que o problema seria insolúvel, de difícil solução. O governo do Estado fez o que deveria fazer naquele primeiro momento, de forma emergencial, entraram com as máquinas para fazer a limpeza e recuperação do equipamento público, de dar um mínimo de dignidade para que pudesse ter a sobrevivência e voltar à tranquilidade e o dia a dia daquelas pessoas. Então entra aí a Secretaria de Obra, entra a Secretaria de Transporte, entra a Secretaria de Saúde, e houve a irmanação de todas as secretarias que pudessem ajudar naquele primeiro momento. O que cabe à Secretaria de Turismo? A Secretaria de Turismo entra agora no resgate de imagem. Se você já voltou uma tranquilidade, um dia a dia, uma normalidade daquele local, então você tem que trazer aqueles turistas que visitavam antes, que voltem a retornar, que retornem a sua visitação
E hoje, principalmente os 3 municípios referências, que são Petrópolis, Nova Friburgo e Teresópolis, já têm essa normalidade para voltar a receber os turistas. E como é que está a situação atual? Qual é a taxa de ocupação e que tipo de trabalho vocês estão desenvolvendo para que isso aconteça? O equipamento turístico já está pronto para receber, tá, a normalidade do que já tinha antes das chuvas de janeiro. Então ele já está apto e pronto a poder recepcionar seus turistas de volta. Existe ainda aquela imagem negativa por tudo que teve naquele momento. Então hoje o Rio de Janeiro vai começar a fazer uma grande campanha, tá, para mostrar a normalidade da Serra. A campanha que vai estar nele já é com a data atual, que a gente não quer também uma campanha de comiseração, vai para ajudar, porque não é isso. As pessoas estão querendo trabalhar. E hoje as belezas naturais desses municípios, dessa região, já estão ali para ser mostradas, o equipamento turístico já estão ali para serem usados. Uma campanha mostrando, uma grande campanha para colocar. Convidando novamente o turista a voltar. Que será lançada no Salão de Turismo, que será realizado em Copacabana. Exato. Eu vou fazer um rápido intervalo e voltamos em 1 minuto, hoje entrevistando o secretário Ronald Ázaro, secretário estadual de Turismo.